agosto de 2014, a Amazon assina um cheque de 970 milhões de dólares e compra uma empresa chamada Twitch Interactive. Na época, a Twitch era a quarta maior fonte de tráfego de internet em pico nos Estados Unidos inteiros. Só perdia para Netflix, para o Google e para a Apple. E segundo praticamente todos os relatos internos, era uma máquina de queimar dinheiro. No mesmo ano, o Google chegou a colocar $1 bilhão na mesa por essa mesma empresa e desistiu. Não porque não quisesse. Os próprios engenheiros do Google rodaram a conta de quanto custaria manter os canos de vídeo funcionando e concluíram que a matemática não fechava. A Amazon comprou assim mesmo. E aqui está o detalhe escuro estranho. Quase uma década depois de várias rodadas de demissões, trocas de executivos e admissões públicas da liderança, a Twitch sozinha ainda não dá lucro. Mesmo serviço, mesmo público, mesma logo roxa. E uma audiência ao vivo que, no pico, junta mais gente simultânea do que a maioria dos canais de TV a cabo jamais sonhou. Guarde esse número, 970 milhões de dólares pagos por um negócio que 10 anos depois continua no vermelho. Muita gente cobriu isso por anos como o caso de uma divisão teimosa que o Jeff Bezos não teve coragem de fechar. Mas tratar como negócio mal administrado é o erro. Não foi má gestão, não foi uma falha que um chefe ruim não soube consertar. Foi a economia real do vídeo ao vivo exposta, sem nenhuma das maquiagens de sempre. Quando você entende o que a Twitch de fato paga, cada segundo de cada transmissão sendo codificado, transmitido e recodificado em milhares de qualidades de vídeo paralelas para milhões de casas em tempo real, você enxerga a mesma mecânica rodando por baixo de toda a plataforma que já tentou hospedar criadores ao vivo. O YouTube Live só se sustenta porque está parafusado em cima de um império de vídeo sob demanda que paga a banda. Aqui que oferece 95% de repasse ao streamer, contra os 50% da Twitch, bancada por uma empresa de apostas em cripto disposta a perder dinheiro por ano só para comprar clientela. A Mixer, da Microsoft, assinou contratos milionários com o Ninja e o Shroud em 2019, e 2 anos depois, fechou tudo e vendeu os restos para o Facebook. Isso não é um problema de margem de 6%, 7%, é um negócio que perde mais dinheiro quanto mais popular fica. Então aqui está a pergunta escondida embaixo de tudo isso. Se um vídeo transmitido é só dados se movendo por uma rede, por que custa tanto mais caro mandar ao vivo do que mandar gravado? E por que, ano após ano, as plataformas que hospedam essas lives registram alguns dos piores números por unidade de toda a internet, enquanto os streamers, uma fração minúscula deles, silenciosamente viram milionários? A resposta honesta é que a transmissão não é o produto, é só um mecanismo de entrega. O produto de verdade, aquilo que é comprado, vendido e disputado por agências de talento, é uma posse temporária e exclusiva sobre a atenção humana, algo muito difícil de falsificar e de substituir. E antes de entender como uma plataforma dessas ganha dinheiro, você precisa entender como uma pessoa sentada numa cadeira jogando videogame vira uma receita recorrente que vale milhões, antes de um único anúncio ser vendido. Nos Estados Unidos, uma assinatura da Twitch custa $4,99 por mês no nível mais comum. Parece uma transação pequena e simples. Não é. Porque no instante em que o espectador clica em assinar, esses $4,99 se dividem em pelo menos 2 direções, às vezes 3 ou 4. Depende do país, da processadora de pagamento, da conversão de moeda e de a assinatura ter sido presenteada ou paga via Amazon Prime. Por padrão, a Twitch fica com cerca de metade e paga a outra metade ao streamer. Para um criador pequeno, é essa a história inteira, 50 e 50. Para um criador grande, a divisão pode virar 70 e 30 a favor do streamer, uma regra que a Twitch criou para impedir seus maiores nomes de saírem, e que ela discretamente desfez em 2022, limitando a taxa melhor apenas aos primeiros $100 mil que o streamer fatura por ano, antes de voltar a travar em 50 e 50. E lembra do que eu disse, a transmissão não é o produto. Como as assinaturas diretas não bastam para bancar o lado da plataforma, a Twitch empilha uma fonte de receita completamente separada por cima. Os espectadores compram uma moeda virtual chamada Bits, vendida em pacotes que eles gastam torcendo no chat do streamer. Um bit vale, no papel, 1 centavo. Mas um espectador que compra 1.500 bits paga a Twitch $19,19, e não 15. Essa diferença, mais ou menos 25% acima do valor de face, é receita pura da plataforma, que nunca passa pela fatia do streamer. A Twitch também vende publicidade, roda patrocínios e, no caso dos assinantes do Amazon Prime, paga ao streamer uma assinatura mensal com dinheiro que os membros do Prime já entregaram à Amazon por motivos completamente diferentes, como frete grátis. Um espectador que vincula a conta do Prime à Twitch e assina um streamer está, na prática, entregando à Twitch um subsídio de aquisição de cliente vindo de uma unidade de negócio totalmente diferente. E aqui está o detalhe que mais importa, perto de 1/3 de todas as assinaturas pagas da Twitch entram pelo Prime. Ou seja, uma fatia enorme do que parece receita de criador é, na verdade, a Amazon canalizando o dinheiro de assinatura que ela já tinha para uma parte da empresa que não se sustentaria sozinha. Isso não era uma caixinha de gorjeta. Era uma holding fazendo o próprio dinheiro circular em silêncio para manter as luzes acesas. Adicionar esse subsídio é claramente valioso. Mas é aqui que fica interessante. Construir a coisa que vale a pena subsidiar é de partida quase inacreditavelmente caro. E ninguém sabe de antemão se um streamer vai estourar.
As estimativas do custo real de transmitir ao vivo um canal de porte médio por 1 hora vão de poucos dólares, no piso otimista, a bem mais de $100 quando você soma tudo. Transcodificar o vídeo em várias faixas de qualidade, guardar os replays, servi-los sob demanda e pagar por capacidade redundante para o sinal nunca cair num pico de audiência. Esse número mais alto é banda de codificação direta mais o custo amortizado da infraestrutura que a Twitch teve que construir só para aguentar os picos, as finais de esportes, as colaborações com celebridades, as maratonas beneficentes que puxam mais de 1 milhão de espectadores simultâneos por horas. Os críticos dizem que esses números são inflados porque a Twitch fica dentro da Amazon e paga preço de transferência interna AWS por computação e armazenamento, ou seja, o dinheiro só vai do balanço de uma subsidiária da Amazon para o de outra. Custo. Mas mesmo as estimativas independentes mais conservadoras ainda param na casa de vários dólares por espectador simultâneo por hora, só para manter o vídeo fluindo. De um jeito ou de outro, é gastar uma fortuna em algo que, como peça de conteúdo, é muito mais provável de atrair um punhado de espectadores do que de estourar. Imagine 10 mil pessoas que ligam uma webcam e começam a transmitir num dia. Dessas 10 mil, talvez algumas centenas construam qualquer audiência, aquele público pequeno mas constante que aparece toda vez. Dessas poucas centenas, um punhado cresce para canais de nível médio, com milhares de espectadores simultâneos. Desse punhado, talvez 1 ou 2 estourem no topo, no 0,1%. Os nomes que viram assunto fecham contrato com marca e puxam audiências de 5 dígitos numa transmissão comum. E desse grupo, em média, só um número minúsculo vira aquele nome de casa da cultura gamer que comanda um contrato exclusivo de milhões por ano. 9 em cada 10 canais que chegam a afiliado e começam a monetizar nunca vão faturar o suficiente para sacar dinheiro uma única vez. O custo de cada streamer de topo que a Twitch mantém tem que carregar nas costas o custo dos milhares que nunca deram certo. Então aqui está a pergunta que já deveria estar te incomodando. Se atrair uma audiência ao vivo é tão assimétrico, com o fracasso sendo o padrão em 9 de cada 10 casos, como alguém justifica despejar bilhões em infraestrutura de transmissão ao vivo? A resposta é que o Wall Street não olha para uma plataforma de streaming como olha para uma rede social ou um site. Olha mais como uma agência de talentos cruzada com uma empresa de utilidade pública. Nos negócios de conteúdo comuns, a receita escala com as visualizações. Mais olhos, mais dinheiro proporcional. A economia do ao vivo não funciona assim. Ela é torta de propósito. Um único streamer de topo pode gerar dezenas de milhões por ano em assinatura e anúncio, cobrindo com folga o prejuízo de milhares de canais que transmitem para salas vazias. Olha como as plataformas se constroem em torno dessa assimetria. O YouTube Gaming espalha as apostas entre shorts, VODs e ao vivo, usando seu enorme negócio de anúncios para absorver o custo das lives que não se pagam. Aqui que se apoia numa única fonte de financiamento, uma casa de apostas bancando com dinheiro vivo, oferecendo 95% de repasse para nenhum nome grande sair. A trovo da Tencent foi contudo em mercados regionais e subsidiou criadores com premiações que ofuscavam a própria receita. Nessas plataformas, a taxa implícita que fica com a plataforma sobre a atenção vai de 5% no extremo da Kick a 50% no padrão da Twitch, números insustentáveis em quase qualquer outro negócio de mídia. E quando os investidores avaliam essas plataformas, mal olham para a receita atual. Estão precificando criadores que ainda nem assinaram um contrato com base em métricas de crescimento de poucos trimestres de vida. Foi aí que surgiu uma categoria de receita tão distorcida que reprogramou a estratégia inteira em tempo real. Você já conhece os nomes Ninja, Shroud, XQC. Criadores construídos como jogadores competitivos que se revelaram absurdamente eficazes como redes de transmissão de uma pessoa só. O que veio depois foi uma das pilhas de dinheiro mais rápidas da história do streaming. As plataformas deram lances umas contra as outras de forma tão agressiva que, mesmo no auge, nomes grandes recebiam garantias anuais de 7 e até 8 dígitos só para deixar a live num botão roxo em vez de outro. Mas tem uma reviravolta. O gargalo não era o talento. As personalidades, em horas cruas produzidas, eram largamente intercambiáveis. O gargalo era a exclusividade, o direito legal de ser o único lugar onde a audiência de um criador podia aparecer, por uma janela fixa. Então as plataformas fizeram algo incomum, gastaram dezenas de milhões assinando exclusividades anos depois de o modelo já estar provado e já ser um sucesso. Porque nessa categoria, a trava contratual virou uma barreira de entrada tão valiosa quanto a própria infraestrutura. Mas um streamer de topo criou um problema diferente, que não tem nada a ver com os servidores. Quem afinal paga por tudo isso? E aqui vem algo que surpreende a maioria. Na economia do ao vivo, quem assiste quase nunca é quem paga o preço cheio. Entre a plataforma e o espectador existe uma corrente longa de instituições, processadoras de pagamento, economias de assinatura presenteada, roteamento via Prime, marcas patrocinadoras, agências de talento e um grupo de intermediários chamado redes multicanal. Por causa dessa corrente, o valor por assinatura que às vezes você vê citado em rankings, o chamado repasse bruto, quase nunca é o que de fato troca de mãos. As plataformas negociam metas de assinatura, bônus por marco e pisos de divisão de receita de anúncio com agências e grandes criadores a portas fechadas, em troca de manter o conteúdo daquele streamer exclusivo no site delas. A distância entre a barulhenta divisão pública de 50 e 50 e o silencioso acordo privado que os maiores criadores de fato operam tem um nome no setor. Chamam de contrato sombra.
E ele produz um resultado estranho. Uma plataforma pode anunciar publicamente 70 e 30 para todo mundo, enquanto o repasse médio real do seu escalão de topo está mais perto de 80 ou 85%, porque os acordos individuais são negociados fora da tabela e nunca revelados. E se o sistema já é embolado assim, você tem que perguntar quem está quietamente capturando a maior fatia de cada assinatura vendida. Nem sempre é a plataforma. 3 grupos de gestão de talento, abastecidos por dinheiro sobreposto de fundos de risco e de agências, controlam uma fatia enorme do negócio de nomes grandes nos Estados Unidos e na Europa. No papel, o trabalho deles é negociar em nome dos criadores. Na prática, eles têm uma alavancagem enorme. Se uma plataforma se recusa a oferecer uma fatia grande o bastante, a agência simplesmente puxa seu elenco de grandes criadores num movimento coordenado para uma concorrente, esvaziando a audiência de um serviço da noite para o dia. Foi o evento que matou a Mixer no fim de 2020 e que quase aconteceu com a própria Twitch, 2 vezes. Isso cria um incentivo genuinamente esquisito. Agências e plataformas preferem criadores com audiências maiores, porque uma audiência maior significa um bolo de patrocínio maior para negociar em cima, e elas ficam com uma porcentagem desses patrocínios. É parte do motivo pelo qual os criadores menores na Twitch penaram anos para conseguir qualquer representação institucional. Eles não conseguiam oferecer aos intermediários o mesmo tamanho de contrato que um streamer de marca. E aqui está a parte mais cruel do arranjo. Os espectadores que pagam do próprio bolso, em dinheiro, ou que estão presos numa moeda sem preço barato de bits, não veem nenhuma dessas taxas negociadas. São muitas vezes os únicos pagando algo perto do valor de face cheio, enquanto todo mundo lá em cima na cadeia embolsa quietamente uma fatia menor. Então o preço é estranho, os intermediários são poderosos, e o sistema inteiro é construído para proteger uma trava temporária sobre um estoque finito de atenção. O que acontece no dia em que essa trava finalmente vence? Acontece rápido e brutal. No instante em que o contrato de exclusividade de um streamer expira, os concorrentes que nunca pagaram pela fase de descoberta da carreira daquele criador invadem o campo. E se forem o YouTube, que carrega um peso de infraestrutura muito mais leve, eles competem quase inteiramente na divisão de receita em questão de meses. Essa competição costuma varrer entre 80% e 95% da alavancagem que a plataforma original tinha sobre aquele criador. Os contratos mais modernos chegam a exigir que a plataforma ativamente estrangule o suporte promocional a um streamer que sinaliza saída, cortando ele da lógica da página inicial da noite para o dia. Um streamer que gerava milhões por ano em receita atribuída à Twitch pode, dentro de um único trimestre fiscal, virar quase uma nota de rodapé no balanço no momento em que dá as costas. As exclusividades do YouTube, parafusadas em cima de um império de vídeo sob demanda, em vez de um serviço só de ao vivo, ganham mais proteção, porque copiar a experiência ao vivo lá é muito mais raso. Uma live numa plataforma pura é o único lugar onde aquela audiência existe naquela forma exata. Uma live no YouTube pode ser recriada depois como VOD, nunca idêntica, mas parecida o bastante para o anúncio continuar pingando. Por isso, reguladores e contratos exigem o chamado não concorrência, que atrasa a hemorragia, com a exclusividade caindo entre 30% e 50% em vez do colapso quase total. Mas mais lento não é a mesma coisa que seguro. Isso explica por que as plataformas gastam quase qualquer coisa para impedir esse abismo de chegar no prazo. A não ser que a plataforma ache um jeito de manter os criadores travados por anos além do que o contrato original permitiu. É aqui que o lado jurídico fica tão importante quanto o da infraestrutura. Uma estratégia se chama perenização de contrato, renegociar uma versão levemente modificada do mesmo direito de exclusividade quando o acordo original se aproxima do fim. Talvez uma exigência de horas menor. Talvez um não concorrência ampliado que adiciona novos formatos à trava. Cada pequeno ajuste rende uma extensão nova em folha, reiniciando o relógio sobre um nome que mal mudou de canal. Um truque relacionado, o carrossel de conteúdo, é a plataforma afastando espectadores e patrocinadores da versão antiga e prestes a expirar do acordo de um criador, empurrando-os para uma versão mais nova e ainda protegida, antes de a antiga perder o mercado. A mudança de divisão da Twitch em 2022 é o caso de manual. Puxar o 70 e 30 de volta para 50 e 50 não era sobre ganhar mais dinheiro diretamente. Era sobre reiniciar a mesa de negociação, e comprou anos de alavancagem só no mercado americano. Em cima disso, as plataformas às vezes encerram processos de exclusividade com redes rivais pagando-as discretamente só para atrasar o anúncio de assinatura de um criador, um arranjo que os reguladores esquadrinham há anos, porque parece menos com resolver uma disputa legal e mais com pagar um concorrente para não competir. Mas contratos e processos não são as únicas ferramentas. Cada vez mais elas simplesmente compram a concorrência antes que ela vire ameaça. Em vez de financiar o arriscado desenvolvimento inicial de criadores, as grandes plataformas passaram a caçar ou adquirir elencos de talento já existentes, depois que esses criadores já provaram que puxam a audiência. Depois que a maior parte do risco de descoberta já foi absorvida pelo algoritmo de outra pessoa, o YouTube pagou 9 dígitos em vários acordos exclusivos para fisgar nomes como Delupo e Lazardian, principalmente para pôr as mãos em audiências ao vivo já comprovadas. A Kik teria comprometido cerca de 100 milhões de dólares em 2 anos para assinar o XQC e vários outros, para garantir seu gargalo de nomes de topo e compensar o baque de ser uma plataforma financiada por uma fonte só. E a Twitch tinha o hábito de recomprar seus maiores criadores em fuga, com acordos secretos, só para a página inicial não perder nomes de forma visível. O
O padrão que emerge é uma divisão de trabalho. Os criadores menores assumem o risco aterrorizante do estágio inicial de construir uma audiência na internet aberta, e os gigantes aparecem depois com talões de cheque enormes, comprando certeza em vez de cultivá-la do zero. Toda essa transferência de risco funciona bem, até que não funciona. E quando falha, pode falhar numa escala que ameaça derrubar uma plataforma que parecia intocável. Em 2019, a Twitch soltou uma onda gigantesca de notificações de remoção por direitos autorais, depois de anos deixando os criadores tocarem música protegida ao vivo sem fiscalizar, forçando a exclusão de anos de conteúdo de VOD e disparando uma enxurrada de punições em canais que custou aos criadores meses de trabalho, além de reputação e patrocínio perdido. O colapso da Mixer é ainda mais gritante. Anos de gasto agressivo em exclusividades plurianuais em torno do seu punhado de nomes dispararam prejuízos tão pesados que a Microsoft fechou o serviço inteiro e vendeu a audiência restante para o Facebook Gaming, dissolvendo a marca por completo. Até um único escândalo de um criador de alto perfil pode varrer dezenas de milhões em receita trimestral de anúncio antes de uma única política ser de fato atualizada. As plataformas desse setor não tratam as polêmicas de criadores como uma emergência rara. Elas embutem reservas de moderação, times de revisão jurídica e orçamentos de segurança de marca diretamente no planejamento operacional, do mesmo jeito que uma rede de televisão reserva dinheiro para uma crise de imagem que torce para nunca acontecer. E mesmo absorvendo prejuízos assim, ano após ano, os números por unidade do vídeo ao vivo próprio continuam sendo alguns dos mais difíceis de qualquer categoria da economia da internet, se não da economia de mídia inteira. Como isso continua sendo verdade? Coloca os números lado a lado e o padrão fica óbvio. As plataformas puras de ao vivo costumam registrar margens operacionais que, na melhor das hipóteses, empatam no zero e na maioria dos trimestres ficam negativas. As empresas de software, tratadas como padrão ouro de lucratividade, rodam entre 20% e 35%. As redes sociais, pesadas por moderação e armazenamento de dados, ficam entre 10% e 25%. Serviços de vídeo sob demanda, como a Netflix tem sorte, se cravam entre 10% e 20%, boa parte comida por licenciamento e produção original. As plataformas puras de ao vivo operam com margens que na prática são 0% ou pior. O setor se senta no fundo absoluto dessa lista. E a razão volta para a mesma ideia que abriu essa história. O ativo central não é físico, mas também não é puramente digital. É uma obrigação de banda em tempo real que escala junto com os espectadores simultâneos de um jeito que quase nenhum outro formato de conteúdo escala. Uma vez que a live está no ar, o custo de mandar cada feed de vídeo simultâneo adicional nunca chega perto de zero. Enquanto o preço cobrado por esse feed é fixado não pelo que custa entregá-lo, mas pelo que um anunciante, um assinante e um modelo paralelo como o Amazon Prime, juntos, pagam para manter aquela atenção humana em tempo real num lugar só. Essa diferença, esticada por uma curva de custo fundamentalmente hostil, é o motivo de as margens brutas das lives mais populares serem finíssimas, mesmo quando a atenção por baixo delas é mais valiosa do que quase tudo na internet. Mas a maior ameaça a esse modelo na próxima década talvez não seja um rival. Talvez seja a própria tecnologia de hospedagem alcançando um ponto em que o custo desaparece. Por quase toda a sua história, a Twitch se destacou por ser dona da própria infraestrutura de transcodificação e entrega, enquanto outras dependiam de redes de terceiros, onde qualidade e latência fugiam do controle. Essa vantagem corroeu em tempo real conforme a AWS, a Cloudflare e a Fastly transformaram o vídeo ao vivo de baixa latência numa commodity, a um preço que até uma startup aluga por gigabyte. Em resposta, as plataformas começaram a ajustar a estratégia de formas que os espectadores raramente veem. Algumas empurram deliberadamente seus maiores criadores para formatos que funcionam bem como VOD, porque um VOD pode ser monetizado várias vezes, em anúncios, patrocínios e licenciamento, de um jeito que um momento ao vivo não pode. Outras priorizam investir primeiro nos modelos de anúncio de maior rendimento direto, mesmo que isso faça os transmissores puros de categorias menores esperarem mais por recursos novos. O que nos traz de volta a pergunta de verdade embaixo de tudo. Se a infraestrutura fica cada vez mais barata e o fosso que tornava valioso hospedar uma live vai evaporando, a plataforma puramente ao vivo sobrevive na forma atual? Aqui está o que tudo isso de fato soma. Uma plataforma de transmissão ao vivo não é, no seu núcleo, um negócio de conteúdo. O chat, o emote, a notificação rosa, a contagem de espectadores ao vivo, isso é só a casca visível embrulhada em volta do ativo de verdade. Esse ativo é um direito temporário, exclusivo, legal e de infraestrutura de ser o único cano pelo qual um fluxo de atenção humana em tempo real pode ser vendido a um anunciante ou canalizado para um negócio de assinatura maior. Cada parte do setor que a gente percorreu, as negociações de divisão de receita, os contratos sombra, as guerras de bônus, as reservas de direitos autorais, o subsídio do Prime, as batalhas pelo tamanho da exclusividade, é só uma máquina conectada para atrair essa atenção, esticar a trava pelo máximo de tempo possível e extrair o máximo de valor antes de os concorrentes com canos mais baratos serem deixados entrar. É por isso que esse setor provoca sentimentos tão contraditórios. A mesma plataforma que fica com metade da assinatura de um criador pequeno e devolve quase nenhuma descoberta é, muitas vezes, a mesma cuja infraestrutura possibilitou um tipo inteiramente novo de mídia em tempo real que nunca tinha existido. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, porque nascem do mesmo incentivo por baixo.
Você nunca está comprando um pedaço de banda quando entra numa plataforma de transmissão ao vivo. Você está comprando um relógio de contagem regressiva. É uma janela limitada durante a qual aquela plataforma detém o direito exclusivo, de infraestrutura e de contrato, de ser a única autorizada a vender a atenção de um ser humano de verdade em tempo real, para quem pagar por ela. E é aqui que eu te deixo a provocação. Enquanto te vendem a segurança morna da renda fixa, aquele rendimento garantido que mal cobre a inflação, um punhado de gente aprendeu a operar esse relógio de contagem regressiva e a extrair milhões dele antes de o tempo acabar. O jogo de verdade nunca esteve no juro certinho e previsível. Esteve em enxergar quem controla o cano, quem detém a trava, quem segura a exclusividade antes de todo mundo perceber que ela vale mais do que qualquer prédio, qualquer estoque ou qualquer título público. A Twitch perdeu dinheiro por uma década e continua de pé, não porque o vídeo ao vivo dá lucro, mas porque a atenção que passa por ela é cara demais para a Amazon deixar escapar. Se essa auditoria abriu a sua cabeça, deixa o like, assina o canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio a gente abre o balanço de outro império que finge dar lucro enquanto queima dinheiro na sua frente.